Sejam bem-vindos à nossa 8ª aula. In this class, nós iremos estudar 3 assuntos, sendo eles Parts of the Human Body, partes do corpo humano, o nosso primeiro assunto, Aches and Pains, nosso segundo assunto, que fala sobre dores, e também o nosso terceiro assunto, Interests, nossos interesses. Iremos começar pelas Parts of the Human Body, pelas partes do corpo humano, que são mais um grupo de palavras que representam conhecimentos importantíssimos para a aprendizagem da língua inglesa. Poderemos aprender como falar as principais partes do corpo humano e isso nos auxilia a falar sobre dores. Iremos entender isso mais tarde. O corpo humano possui diversas partes. Cada uma delas possui um nome específico. Da mesma forma, na língua inglesa. No entanto, são muitas partes e nós não precisamos conhecer todas elas agora. Iremos conhecer as principais. Então, as principais partes do corpo humano estão aqui presentes nessa ilustração. Iremos conhecer uma por uma. Brain, o nosso cérebro. Head, a nossa cabeça. Shoulder, o nosso ombro. Heart, o nosso coração. Stomach, o nosso estômago. Arm, o nosso braço. Hand, a nossa mão. Finger, o nosso dedo. Leg, a nossa perna. Knee, o nosso joelho. Foot, o nosso pé. Essas são as principais partes do corpo humano e cada palavra dessa aqui na nossa ilustração está no singular. Para transformar no plural, em regra, nós acrescentamos a letra S, como é o caso de shoulder, ombro, se tornar shoulders, ombros. Arm, braço, se tornar arms, braços. Hand, se tornar hands, mãos. Finger, fingers, dedos. Leg, legs, pernas. Knee, knees, joelhos. E o caso da palavra foot é um caso específico porque ele possui uma forma específica para o plural, não se acrescenta o S. Nesse caso, a palavra foot, pé, se torna feet, pés. Ok, nós conhecemos como se fala as principais partes do corpo humano, mas e sobre o rosto especificamente? Como se nomeia cada parte do rosto humano? Temos o cabelo, hair, a testa, forehead, o olho, eye, o nariz, nose, o ouvido, ear, a boca, mouth, o queixo, chin. E a garganta, throat. Muito bem. Agora, nós já aprendemos a nomear várias partes do corpo humano, as principais, e também aprendemos a nomear as partes do nosso rosto. Mas depois de conhecer todas essas nomenclaturas, nós ainda podemos nos perguntar: How to describe the appearance of someone in English? Como descrever a aparência de alguém em inglês? Iremos aprender agora. Appearance, aparência. Então, quando nós falamos sobre aparência, nós levamos em consideração várias questões sobre uma pessoa. Nós analisamos como ela se veste, como ela se comporta, como ela trata as outras pessoas, como ela está vestida, como é o seu cabelo e vários outros aspectos. Para isso, nós podemos classificá-la utilizando diversas expressões. Entre elas, podemos dizer good looking, uma pessoa com boa aparência, uma pessoa bela ou charmosa. He is a good looking guy. Ele é um cara charmoso. Attractive, atraente.
She is an attractive woman. Ela é uma mulher atraente. Beautiful. Bonito ou bonita. She is beautiful. Ela é bonita. E também poderíamos colocar he is beautiful. Ele é bonito. Pretty. She is pretty. Handsome. Lindo. He is handsome. Ugly. Feio ou feia. They are ugly. Eles são feios. Mas também podemos utilizar outras expressões como very attractive, muito atraente, really beautiful, muito bonito, not so pretty, não tão linda, so ugly, tão feio. Ainda falando sobre appearance, nós podemos classificar as pessoas a partir de outro aspecto, o aspecto da altura, height. Então, look at the picture and see the difference between the two men. Olhe a imagem e veja a diferença entre os dois homens. Temos aqui um homem mais alto e um homem mais baixo. Para classificá-los a partir da sua altura, chamamos o mais alto de tall e o mais baixo de short. Mas essas são medidas específicas, alto ou baixo. Temos ainda outras expressões para classificar a altura de alguém, como é o caso de medium height, altura média, very tall, muito alto ou muito alta, quite tall, muito alto ou muito alta também, not very tall, não muito alto, não muito alta, average height, altura média, e middle height, altura média também. São várias possibilidades de classificação. Além da altura, podemos utilizar outro aspecto para classificar, descrever ou falar sobre a appearance de alguém. É o caso do weight, o peso. Aqui na nossa lista temos as principais expressões referentes à forma, ao peso de alguém. A primeira expressão é a palavra fat, que significa gordo ou gorda. She is fat now. Ela está gorda agora. Obese. My uncle is obese. Meu tio é obeso. Slim. Esbelto ou esbelta. My girlfriend is slim. Minha namorada é esbelta. Thin. Magro ou magra. John is thin. John é magro. Fit, em forma. My parents are fit. Meus pais estão em forma. Chubby, gordinho ou gordinha. My best friend is chubby. Meu melhor amigo é gordinho. Good shape, em forma. We are in good shape. Nós estamos em forma. Overweight, com excesso de peso ou acima do peso. We are overweight. Nós estamos acima do peso. Então, essas são as principais expressões que nós utilizamos para falar sobre a forma, o peso de alguém. Na imagem que nós temos aqui, existem 4 pessoas que possuem um tipo de corpo diferente e estão em formas diferentes. Primeiro, nós temos uma short girl em relação à sua altura, ela é baixinha, então é short. Ela é magra, então é uma garota magra, thin girl. O pai é um short man, um homem baixo e um pouco acima do peso, então overweight. A mãe é a tall woman, uma mulher alta e também magra, então é uma mulher thin, a thin woman. Ao falarmos sobre appearance, podemos formular várias perguntas sobre o assunto, como é o caso de What do you look like? Como você é? What does he, she look like? Como ele é, como ela é? Essas perguntas se referem ao aspecto físico, tudo bem?
Para respondê-las, nós podemos utilizar vários aspectos, como por exemplo, height, altura, weight, peso, eyes, ou hair, olhos e cabelo. Nós podemos utilizar esses aspectos para descrever e responder às perguntas, como é o caso de What do you like? Como você é? I am tall. I am chubby. I have brown eyes. I have long black hair. Eu sou alta. Eu sou gordinha. I have brown eyes. Eu tenho olhos marrons. I have a long black hair. Eu tenho um cabelo preto longo. Para falar de outra pessoa, what does he look like? Ou what does she look like? Como ele é ou como ela é. He is tall. Ele é alto. Ela é alta. She is tall. He is chubby. Ele é gordinho. She is chubby. Ela é gordinha. He has brown eyes. Ele tem olhos marrons. She has brown eyes. Ela tem olhos marrons. He has long black hair. Ele tem um cabelo preto longo. Ou she has long black hair. Ela tem um longo cabelo preto. Agora que nós já aprendemos a falar sobre appearance, height, weight e aprendemos a responder perguntas acerca da aparência, iremos passar para o outro ponto da nossa aula, o assunto aches and pains. Mas afinal, o que é uma ache e o que é uma pain? A ache é uma dor passageira que passa com um painkiller, um analgésico. E a pain é uma dor muito forte, que possui uma medicine, uma medicação específica. Essas duas palavras, ao contrário do que elas podem parecer, não são sinônimos. Apesar de que as duas significam dor, elas possuem diferenças, porque uma significa uma dor mais leve, enquanto a outra uma dor mais forte, e para cada uma delas se aplica um remédio diferente. Agora que nós já conhecemos as diferenças entre ache e pain, podemos falar especificamente de cada uma delas. Primeiro temos as aches, que são aquelas dores pequenas e localizadas, como no caso, I'm feeling an ache in my forehead. Estou sentindo uma dor na minha testa. Temos aqui uma dor pequena, localizada na testa. Geralmente, quando nós falamos sobre as aches, nós utilizamos a seguinte composição: o nome do local em que nós sentimos a dor e, em seguida, a palavra ache, juntando assim o nome da ache em si. Temos aqui um quadro com exemplo de várias delas, como é o caso de dor de cabeça, headache, stomachache, dor de estômago, dor nas costas, backache, dor no ouvido, earache, dor de dente, toothache. I've got a strong headache. Estou com uma dor de cabeça forte. He's having a stomachache. Ele está com dor no estômago. A palavra ache também pode ser utilizada em uma frase como substantivo e como verbo. Como substantivo, nós temos o exemplo: Yesterday I played football and now I'm with an ache in my right leg. Ontem eu joguei futebol e agora estou com uma dorzinha na minha perna direita. Ou seja, como a ache é uma dor não tão forte e localizada, pode ser classificado como uma dorzinha. E aqui temos a perna direita como local dessa dor. Então, nesse caso, na frase ela ocupa o lugar de substantivo. Mas agora, como verbo, nós temos o exemplo: Yesterday I played football and now my right leg aches. Agora, não é a dor
dói. Temos o verbo. Ontem joguei futebol e agora a minha perna direita dói. Podemos utilizar dessas duas formas a palavra ache. E agora a palavra pain, que significa, ao contrário de ache, uma dor intensa, que pode ser causada por uma doença ou um fato que causou dor, como por exemplo um braço quebrado ou uma perna quebrada, ou também um fator externo, como por exemplo, he is in pain because he broke his arm. Ele está com dor porque quebrou o braço. You need to investigate this pain in your heart. Você precisa investigar essa dor no seu coração. Being single mother is a great pain for her. Ser mãe solteira é uma grande dor para ela. Nesse caso, temos a palavra pain com um significado mais amplo, enquanto ache tem um significado mais específico. E pain pode ser usado não só para um acidente no corpo ou uma dor física, mas também como um sentimento abstrato, como no nosso último exemplo, em que a pessoa sente dor por causa de alguma situação e isso a machuca, mas psicologicamente. Da mesma forma, pain pode ser usada numa frase tanto como substantivo quanto como verbo, com o sentido de machucar, apesar de ser incomum, pois como verbo utiliza-se comumente o to hurt. Como substantivo, podemos encontrar a palavra pain no seguinte exemplo: He broke a leg playing football yesterday. Now he's in a lot of pain. Ele quebrou a perna jogando futebol ontem. Agora está com bastante dor. Como verbo, it pains me see you in this situation. Dói-me ver você nessa situação. Para ilustrar esse assunto, temos aqui o exemplo de uma conversação estabelecida entre Ken e Carol. Hello. Oi. Hi, Ken. How are you feeling? Oi, Ken. Como você está se sentindo? Awful. I still have this terrible cold. Péssimo. Eu continuo com esse resfriado terrível. That's too bad. Are you taking anything for it? Isso é muito ruim. Você está tomando algo para isso? Just some cold medicine. Só alguns remédios para resfriado. I hope you get better soon. Eu espero que você fique bem logo. Thank you. Obrigado. Agora que nós já falamos sobre parts of the human body, sobre as partes do corpo humano, aches and pains, sobre appearance, iremos agora falar sobre interests. How can we talk about our interests? Como nós podemos falar sobre os nossos interesses? Look at the pictures. Which magazines would you like to read? Why? Olhe para as fotos. Quais revistas você gostaria de ler? Por quê? Gostaria de ler uma food magazine, uma revista sobre comida? Uma fashion magazine, uma revista sobre moda? Uma music magazine, uma revista sobre música? Sport magazine, uma revista sobre esporte? Gardening magazine, uma revista sobre jardinagem? Ou Health magazine, uma revista sobre saúde? Cada uma dessas revistas possui um tema, um assunto diferente e específico. Geralmente nós escolhemos a revista que nós iremos ler a partir do assunto que mais nos interessa. Então, qual revista dessa você iria escolher para ler e por quê? Bom, eu gostaria de ler a revista de música,
porque eu amo o Bruno Mars. Então, I would like to read the music magazine because I love Bruno Mars. Eu gostaria de ler a revista sobre música porque eu amo Bruno Mars, que é o cantor que está na capa da revista de música. Falar sobre interesses também pode ser falar sobre gramática, porque ao conversarmos sobre esse assunto, podemos utilizar diversas composições frasais. Temos aqui 4 exemplos delas. O primeiro exemplo traz o verbo can, que significa poder, conseguir. Na sua forma afirmativa, can. Na sua forma negativa abreviada, can't. Na sua forma negativa completa, cannot. Plus verb, mais verbo. Primeiro exemplo. I can play the piano. Eu posso tocar piano. Segundo exemplo. I can't play very well. Eu não posso tocar tão bem. I can sing at all. No terceiro exemplo, eu consigo cantar tudo. Se fosse a forma negativa, nós teríamos I can't sing at all ou I cannot sing at all. As duas significando que eu não consigo cantar tudo. A segunda possibilidade de composição de frase traz a preposition plus verb plus ing, uma preposição mais um verbo mais a terminação ing no verbo. O primeiro exemplo, I am good at drawing people. Eu sou bom em desenhar pessoas. Temos aí a preposition at, o verbo draw, desenhar, em conjunto com a terminação ing, drawing people. Segundo exemplo, I'm not interested in reading. Eu não sou interessado em leitura. Não tenho interesse em leitura. Temos aí a preposition in, o verbo read, ler, e a terminação ing. O terceiro exemplo de composição de frase traz o verb plus to plus verb. Primeiro exemplo. I love to swim. Eu amo nadar. Temos o verbo amar, love, o to e o verbo swim, que significa nadar. Segundo exemplo. I like to play football. Like, gostar, play, jogar. Eu gosto de jogar futebol. Temos o primeiro verbo like e o segundo verbo play, separados apenas pelo to. I hate to cook. Eu detesto, eu não gosto, eu odeio cozinhar. Temos o primeiro verbo odiar, separado pelo to, do último verbo cook, cozinhar. Quarto exemplo. I prefer to watch TV. Eu prefiro assistir televisão. Temos o primeiro verbo, preferir, prefer, o to e o segundo verbo, watch, assistir. Quinto e último exemplo. I'd like to play video game. Eu gostaria de jogar videogame. Temos o verbo like e o verbo play, novamente. O quarto exemplo de composição de frase traz os seguintes elementos: verb plus ing, verbo mais um verbo com a terminação ing. I love swimming. Eu amo nadar. Eu adoro nadar. Temos o verbo love, amar, o verbo swim, mais o verbo ing. I like playing football. Eu gosto de jogar futebol. Temos o primeiro verbo like e o segundo verbo play com o final
ing. I hate cooking. Eu não gosto de cozinhar. Temos o verbo hate, o verbo cook, mais o final ing. I prefer watching TV. Temos o verbo prefer, seguido pelo verbo watch, seguido de ing. I enjoy reading, que significa eu gosto de ler. O verbo enjoy, gostar, e o segundo verbo read, com o final ing. E é isso, pessoal. A nossa aula de hoje acabou. Caso você tenha interesse em responder atividades sobre esta aula, você deve entrar em contato comigo pelo endereço de e-mail disponível aqui, que logo em seguida eu lhe enviarei a atividade. Caso você tenha alguma pergunta, algum questionamento a fazer, também deve entrar em contato comigo pelo e-mail. Bye! See you soon!